a sua família, depois a igreja de Jesus, porque você vai ser um pregador, você vai ser um obreiro, uma obreira da casa do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Parabéns por vocês terem vindo nessa 14ª Escola Bíblica, e estamos nós aguardando mais pessoas que estão vindo no decorrer do tempo. As ligações que nós temos recebido é que muitos ainda estão trabalhando. Glória a Jesus. Mas amanhã, depois da manhã, o fechamento do trabalho, nós temos certeza, queridos irmãos, que o povo de Deus está aqui para aprender a palavra de Deus. Amém? Todos nós temos uma personalidade. E a nossa personalidade, ela se expressa para o mundo visível através do seu caráter. Personalidade não muda, mas o caráter muda a partir do momento que você passa a conhecer mais. Glória a Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida, irmão. Vamos estar de pé, vamos fazer mais uma oração. E depois dessa oração, eu quero passar a direção para o pastor Ezequias, pastor dessa igreja. Amém? Em nome de Jesus. Pai querido, obrigado por teu grande amor, Senhor. Por tudo, Senhor, meu Deus, que tu já tem feito nesse culto, Senhor, nesse trabalho, Senhor. Pai querido, que tu usaste o teu servo, Senhor, o teu ungido, pastor Samuel Utimura, Senhor, com grande autoridade, Senhor, vinda do céu, Pai, ministrou a tua santa e bendita palavra, Senhor, a ponto em que a sua igreja rendeu mais aos teus pés, Senhor. Pai, da boa bondade, continue falando conosco nessa 14ª Escola Bíblica de Obreiros, Senhor, derramando a tua graça, Senhor meu Deus, e liberando a tua palavra aos nossos corações. Pai da boa bondade, assim nós oramos, e em nome de Jesus Cristo nós te agradecemos, Senhor. Amém e amém, Jesus. Ainda de pé, vamos receber o nosso pastor no nome de Jesus. Meus queridos irmãos, é com alegria que cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Confesso, meus irmãos, que já estava com saudade da Escola Bíblica por 3 anos. A última vez que estive aqui foi em 2011. Em 2012 estivemos em Israel com um grupo em Sadaka. Em 2013 estivemos na África, fazendo o lançamento da Bíblia, em que vocês cooperaram, contribuíram também, para a impressão de 12.000 exemplares da Bíblia, do crioulo para a República da Guiné-Bissau. Estivemos lá para fazer esse lançamento. E no ano passado, novamente, em Israel com um grupo. Mas dessa vez, nós mudamos a viagem de Israel para setembro, dia 14 de setembro. Aí eu vim aqui. Estou muito feliz em ver todos vocês, meus companheiros. Veio aqui o pastor Samuel Utimura, quando eu cheguei estava falando. Veio também o irmão Militão, o irmão João Batista, o irmão Sérgio da irmã Nilda. Eu estou sempre lá com o Paulo, com a Trifena, ali em Toronto. E os demais companheiros aqui. Porque o pastor Virgílio, senador da República, já pela 2ª vez, e é nosso vizinho, a gente se encontra sempre por lá mesmo, no Brasil, mas ultimamente a gente se encontra mais aqui do que lá. Parece que já ficou mais perto, viu? Então, meus irmãos, e o contato com o pastor Haroldo, a gente está vendo o Flávio ali também, então, e a gente tem muito contato com o pastor Haroldo, ele esteve lá nesse período, cooperando conosco. De modo, irmãos, com uma alegria poder estar convosco aqui. E vamos estar esses dias na Escola Bíblica de Obreiro. Tem um assunto palpitante, muito importante para vocês, para a igreja. Mas eu quero, meus irmãos, devolver a direção do culto para o pastor da igreja, o pastor Haroldo Amor. Ninguém melhor do que o pastor da igreja, que tem toda a coordenação, conhece todo o trabalho. E nós louvamos a Deus pela vida do pastor Haroldo, da irmã Raquel, dos seus filhos, pelo trabalho que eles vêm realizando aqui. E o Senhor tem multiplicado o seu rebanho para a glória do nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Pode tomar vossa assento em nome de Jesus. Glória a Deus. Nossa irmã Adriana, que é o casaque, louvando a Deus com o hino. Logo após
Logo após do hino, aí nós vamos estar orando a Deus e o pastor Ezequiel Soares da Silva estará trazendo esta mensagem com esse tema tão importante para as nossas vidas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos estar louvando o nome do Senhor Jesus e glorificar o Senhor Jesus, porque unidos em Cristo nós podemos declarar que a vitória do Senhor está, que a nossa vitória está no Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Aleluia, Jesus, nós te louvamos, Senhor. Te agradecemos por tudo que tens feito, Senhor, que continuará fazendo, Senhor. Aleluia. Te louvamos, Senhor Jesus, porque Tu és maravilhoso, Teu amor não tem fim, Senhor, e por causa da Tua infinita misericórdia, Senhor, que nos alcançou, Senhor, queremos Te declarar, Senhor, confiamos em Ti, Senhor. Sempre estás conosco lutando, com Teus anjos ao redor. A razão da minha alegria é que a vitória está em Ti, minha ajuda e proteção, meu amigo e Salvador. Por Tua graça vivo pra Te adorar. Ao cantar Tua grandeza, hoje eu me prostrarei. Tua presença é calmeira, a vitória está em Ti, minha ajuda e proteção, meu amigo e Salvador. Por Tua graça vivo pra Te adorar. Aleluia.
mas a morte ela foi vencida, pois só Ele é vencedor. Aleluia, exalte o nome do Senhor. Sentado mesmo, feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor Jesus, pedindo para que Deus continue falando conosco. Pai querido, rendemos nós de graça, Senhor meu Deus. Se nós estamos aqui, Senhor, é porque Tu, Senhor Deus, está aqui, Senhor. Tu nos atraiu para Ti, Senhor, e continuaremos Te adorando, Senhor, ouvindo a preciosa porção da Tua santa e bendita palavra, Senhor meu Deus. Sei, meu Deus, que Tu tens já falado com a Tua igreja. Rogo, portanto, então, Senhor, continue falando conosco, ó Pai, usando, meu Deus, que o Teu servo que trouxesse lá do Brasil, Senhor, da cidade de Jundiaí, Senhor. Pai de amor e bondade, assim nós oramos, em nome de Jesus Cristo nós Te agradecemos, Senhor. Amém e amém, Jesus. As coisas aqui, por gentileza. Meus queridos irmãos, eu falei do tema que pretendo trazer para os irmãos nessa escola bíblica. O tema diz respeito ao nosso credo. Na verdade, o tema sobre credo e confissões de fé. Esse é o tema. Antes, eu convido a todos para a leitura na Palavra de Deus, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, nós lemos aqui nos versículos, a partir do versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Amém. Esses dois versículos apenas, meus irmãos. Nós vamos ver mais passagens bíblicas. E a razão desse tema é porque nesse ano de 2015 e 2016 nós vamos trabalhar com uma comissão para a produção de um texto que sirva de confissão de fé das Assembleias de Deus. Os irmãos sabem que
a Bíblia, ela revela a verdade na vida prática, no dia a dia, o fato. Mas o credo revela a verdade de forma de doutrina. A Bíblia é para ser crida e obedecida. O credo é para ser confessado e ensinado. Então, o Deus fala pela Bíblia ao homem. O homem responde a Deus pelo credo. Então, a Bíblia é Deus falando ao homem. O credo é o homem respondendo a Deus. E isso é importante. As Escrituras, elas precisam ser interpretadas. E ao longo dos séculos, muito cedo na história da igreja, já havia necessidade disso. O credo mais antigo, o credo dos judeus, que é Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Os judeus religiosos recitam esse versículo 3 vezes por dia. A confissão de fé dos judeus. As primeiras confissões de fé dos cristãos nós encontramos no Novo Testamento. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Uma confissão. Para a glória, para que o nome de Jesus Cristo se dobre todo o joelho que estão no céu e na terra, e embaixo da terra, e todos adorem, dobrem seus joelhos e confessem que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus é o Senhor. Também é uma confissão de fé. Então, o credo vem do verbo latino, creo, está no texto aqui, que significa crer, depositar confiança. Então, o credo é isso. E há uma diferença técnica, podemos assim dizer, entre o credo e a confissão de fé. Mas isso nós vamos explicar e, dependendo do contexto, podemos usar esses termos alternadamente, sem prejuízo algum, sem problema algum. Então, quando se fala de credo, a gente tem em mente os chamados credos ecumênicos. São 5. O credo dos apóstolos, o credo niceno, o credo niceno cosmopolitano, constantinopolitano, desculpe, o credo de Atanásio, o credo da Calcedônia e o credo de Atanásio. São 5. São chamados de credos ecumênicos porque os 3 principais ramos do cristianismo, as 3 maiores religiões do planeta que professam o nome de Jesus, que ostentam a bandeira de Cristo, nem que seja nominalmente, mas que ostentam a bandeira de Cristo, aceitam esses credos como base da sua doutrina. É claro que a autoridade do credo, ela é uma autoridade secundária, porque a sua autoridade deriva das Escrituras Sagradas. Então, nós somos uma igreja com mais de 100 anos de história. E nós não temos ainda o nosso credo, não temos a nossa confissão de fé. E as Assembleias de Deus de toda parte do mundo têm. No Japão, a Assembleia de Deus tem um credo de fé também, não tem? Tem. Então, o nosso, nós temos aqui
é um trabalho, um esforço do pastor Alcibiades Pereira Vasconcelos, um grande líder e adorno do Senhor, foi presidente da nossa convenção, um homem com conhecimento bíblico acima da média, erudito, podemos assim dizer, intelectual. Então, ele fez isso aqui na década de 60, porque alguns líderes achavam que o credo ia levar o povo a se firmar no credo e se esquecer da Bíblia. E por causa disso, muitos eram contra a ideia de a igreja elaborar um credo. Agora, meus irmãos, o credo ele não deve ter um autor humano, porque não é ideia de pensamento de uma pessoa. O credo, ou confissão de fé, nesse caso, podemos usar os dois termos alternadamente, nada mais é do que as crenças e práticas da igreja colocadas em ordem sistemática para facilitar a compreensão. Não é isso. Então não é que alguém trouxe uma ideia nova, não é que alguém inventou alguma coisa, não. É aquilo que nós já vivimos. É aquilo que nós cremos, aquilo que nós praticamos na igreja, e no nosso dia a dia. Que os irmãos precisam ter aquilo de forma organizada para a aprendizagem. É algo, não é um catecismo. Catecismo já é algo, é pergunta e resposta para ensinar a base dos ensinos básicos da fé cristã. Não é um catecismo, o credo está acima. O credo é um resumo. Na verdade, eu definiria, o credo na verdade não é uma definição minha, é de um filósofo cristão do Reino Unido, da Irlanda. Ele diz que o credo são interpretações precisas e autorizadas das Escrituras. Vou repetir. Os credos são interpretações precisas e autorizadas das Escrituras. Não é isso? Porque a Bíblia é um livro complexo. Então, o ensino bíblico, para você ter de forma resumida e organizada, não é simples. Os irmãos não têm ideia de quantos séculos se passaram para que hoje pudéssemos ter o resumo, a Bíblia, a teologia, de forma sistematizada. Foram séculos. O embrião começou no 2º século, quando os apologistas da igreja, defendendo a ortodoxia cristã e rebatia as heresias da época. Então, nesse debate entre ortodoxia e heresia, entre a igreja, os conservadores contra os inovadores, então esse embate gerou o embrião daquilo que hoje conhecemos como teologia sistemática. Agostinho de Hipona, no século V, melhor dizer, século V, ele organizou, deu uma forma não completa, mas deixou mais ou menos esqueleto daquilo que nós chamamos hoje de teologia sistemática. Então, a Idade Média foi se aperfeiçoando e os reformadores, Martinho Lutero, o seu teólogo assistente, Felipe Melanchthon, preparou a Confissão de Augsburgo, que era um resumo da vida, do ensino e prática e crenças dos luteranos. E outros foram produzidos, nós vamos falar depois sobre isso. Então, o que acontece? Como que você vai compreender tudo isso que nós aprendemos quando fazemos o discipulado, quando nos preparamos para o batismo, quando nós aprendemos na escola dominical? Aquilo não veio de paraquedas assim, por obra e graça do Espírito Santo, não. Aquilo ali é resultado de muitos anos e séculos de estudo, de meditação, de contemplação, de exame nas Escrituras Sagradas, examinando a tradição da igreja.
E os reformadores pegaram essa tradição, submeteram as escrituras para ver se o que não estava de acordo com as escrituras, os reformadores recusaram, tanto Martim Lutero, como Zwinglio, como Calvino, que foram os três maiores reformadores do século XVI. Então, eles pegaram toda aquela herança dos pais da igreja, que são os primeiros escritores depois da era apostólica. Então, eles submeteram aqueles ensinos ao teste bíblico. O que estava de acordo com a Bíblia passou. E aquilo que não foi aprovado, que não encontrou ressonância, que não encontrou base na Bíblia, foi recusado. A Igreja Católica não tem isso. A Igreja Católica tem os pais da Igreja com a mesma autoridade da Bíblia. Nós não aceitamos isso, porque a autoridade primária é a Bíblia. A Bíblia é a autoridade. A única nossa regra de fé e prática é a Bíblia. Nós não aceitamos outro livro. E o que acontece? Que o credo, a sua autoridade, como definição que eu coloquei aqui, que são interpretações precisas, tem que ser a interpretação correta da palavra de Deus, da Bíblia, e não somente isso, autorizadas, isto é, que tem o reconhecimento da igreja. Então, isso é o que nós chamamos de credo. O credo nosso, que nós temos é isso aqui, que sai no Mensageiro da Paz, de cada mês. Cada mês, todos nós sabemos de cor salteado, cremos em um só Deus eternamente subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deuteronômio 6:4, Mateus 28:19 e Marcos 12:29. Na inspiração verbal da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé normativa para a vida e o caráter cristão, 2 Timóteo 3, 14 a 17. Na concepção original de Jesus, em sua mortificada expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e a sua ascensão vitoriosa aos céus, Isaías 7,14, Romanos 8,34 e Atos 1,9. Na pecaminosidade do homem, que o destituiu da glória de Deus, e que somente o arrependimento e a fé na obra expiatória e redentora de Jesus Cristo é que pode restaurar o homem a Deus. Romanos 3,23 e Atos 3,19. Na necessidade absoluta do novo nascimento pela fé em Cristo e pelo poder atuante do Espírito Santo e da Palavra de Deus para tornar o homem digno do reino dos céus. João 3, 3 a 8. No perdão dos pecados, na salvação presente e perfeita, e na eterna justificação da alma, recebidos gratuitamente de Deus pela fé no sacrifício efetuado por Jesus Cristo em nosso favor. Atos 10:43, Romanos 10:13, 13:24, 26 e Hebreus 7:25 e 5 ao 9. 5 e 9. No batismo bíblico efetuado por imersão do corpo inteiro de uma só vez em água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme determinou o Senhor Jesus Cristo, Mateus 28:19, Romanos 6, 1 ao 6 e Colossenses 2:12. Na necessidade e na possibilidade que temos de viver uma vida santa mediante a obra expiatória e redentora de Jesus no Calvário, através do poder regenerador, inspirador e santificador do Espírito Santo, que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Hebreus 9:14, 1 Pedro 1:15. No batismo bíblico no Espírito Santo, que nos é dado por Deus mediante a intercessão de Cristo, com a evidência inicial de falar em outras línguas, conforme a sua vontade. Atos, capítulo 1, versículo 5, 2, versículo 4, 10, 44 a 46 e 19, 1 a 17. Na atualidade dos dons espirituais distribuídos pelo Espírito Santo à Igreja para a sua edificação,
conforme sua soberana vontade. 1 Coríntios 12, 1 ao 12. Na segunda vinda pré-milenial de Cristo, em duas fases distintas. Primeira, invisível ao mundo, para arrebatar a sua igreja fiel da terra antes da grande tribulação. Segunda, visível, corporal, com a sua igreja glorificada, para reinar sobre o mundo durante 1000 anos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 16, 17, 1 Coríntios 15, 51 e 54, Apocalipse 24, e Zacarias 14, versículo 13, e Judas 14. Que todos os cristãos comparecerão ante o tribunal de Cristo para receber a recompensa dos seus feitos em favor da causa de Cristo na terra. 2 Coríntios 5 e 10. No juízo vindouro, que recompensará os fiéis e condenará os infiéis. Apocalipse 11, 20, versículos 11 ao 15. E na vida eterna, de gozo e felicidade para os fiéis, e de tristeza e tormento para os infiéis. Mateus 25, 46. Então são 14 itens, 14 pontos. E todos os cristãos devem ter isso memorizado. É importante. Esses 14 pontos são as 14 regras de fé do nosso crime. Então, esse é o único documento oficial das Assembleias de Deus que pode mostrar para a sociedade as nossas crenças e práticas. Se uma pessoa quer saber qual o nosso pensamento, o nosso ensino, a nossa doutrina sobre a Trindade, tem que ir nessa cláusula primeira. Se alguém aí fora quiser saber qual o nosso pensamento, qual a nossa crença, a nossa fé com relação à Bíblia Sagrada, está aqui na segunda regra aqui. Então os irmãos percebem que esse é o único documento, só que ele está incompleto, porque foi feito realmente por um homem de Deus, um homem lutador, um homem que toda a igreja no Brasil respeita, tem admiração pelo seu trabalho. Ele foi pastor da igreja de Manaus, foi presidente da Convenção Geral das Assembleias de Deus. Então, a gente vem sobrevivendo com isso aqui. Então, é hora de se aprovar, de se produzir uma confissão de fé, quer dizer, algo muito mais completo, que além dos pontos teológicos que nós temos aqui, temos que incluir também o aspecto da vida do crente, da Assembleia de Deus na sociedade, na família, na igreja e no trabalho. Esses 4 pontos: trabalho, sociedade, igreja e família. Esses 4 pontos. Então, a mesa diretora da convenção nominou uma comissão de 17 membros para realizar esse trabalho. Então, nós vamos realizar, se Deus quiser, seminários e simpósios nesses 2 anos. Vamos publicar matérias nas editais, na revista europeia, conscientizando e preparando o povo sobre a nossa confissão de fé. Então, meus irmãos, e estou começando por aqui. Na verdade, eu já vi esse estudo em Recife, na Escola Bíblica de Obreiros, em outubro de 2013. Escrevi um livro, eu trouxe alguns aí, eu conversei com o pastor Haroldo, Credos e Confissões de Fé. O livro que eu escrevi, que não somente trata dos credos e das confissões de fé, mas trata também um pano de fundo histórico, para que os irmãos compreendam o contexto em que esses documentos foram produzidos. Então, falando primeiro do credo, os cristãos, no início do primeiro século, já usavam certas declarações bíblicas como sua confissão de fé. Mas a confissão de fé
o credo mais antigo é conhecido como o Credo dos Apóstolos. Eu creio que todos vocês já ouviram esse credo. A princípio, na verdade, durante séculos, acreditava-se que os apóstolos escreveram, produziram esse texto. Mas na Idade Média, no final da Idade Média, a equipe de pesquisadores foram atrás, foram examinados, e viram que essa interpretação não tem consistência histórica. Porque o que se dizia é que um dia depois da ressurreição de Jesus, cada um dos 12 apóstolos citou uma frase desse credo. Na verdade, um dia depois não era mais 12, era um monte de Jesus já tinha ido, né? Ele já vinha assim, se enfocar. O 12º foi escolhido depois. Ia começar por aí. Mas o credo dos apóstolos diz o seguinte, então, vocês conhecem, mas eu vou citar aqui. Mas antes de citar esse credo, eu também devo dizer que o credo era chamado também por outros nomes, como regra de fé, era chamado também de a verdade, era chamado também de cânon da fé, e assim por diante. E o que acontece é que também outro nome era usado como símbolo. É muito comum falar o símbolo dos apóstolos, o símbolo dos luteranos, o símbolo é usado ainda hoje. Tanto faz eu falar um credo, falar uma confissão de fé, falar um símbolo, são nomes alternativos. Podemos dizer. E bem que, vou repetir, para alguns, credos é simplesmente uma referência aos credos ecumênicos. Quais são os credos ecumênicos? O credo dos apóstolos, o credo niceno, o credo niceno constantinopolitano, o credo da Calcedônia e o credo de Atanásio ou credo atanasiano. Eu vou explicar cada um deles nessa escola bíblica. Muito bem. Então, alguns interpretam assim, que credo se refere a esse símbolo. Os demais são confissões de fé, como a confissão de Augsburgo, que é de 1530, foi produzida pelos luteranos, como já disse, Filipe Melanchthon, que era teólogo assistente do Lutero. Há duas confissões helvéticas, também a confissão produzida pelos reformadores, a confissão belga, a confissão dos 59 artigos da Igreja Anglicana, a confissão de Dort, que é uma confissão predestinalista, a confissão de Westminster, que é a mais famosa de 1647. Então, muitas outras, eu estou citando algumas que me vêm à mente. Então, são confissões de fé, mas outros chamam de símbolo, outros chamam de credo também. Aí credo, nesse caso, já é um termo mais genérico. Tecnicamente, os credos são esses símbolos. Por que eu quero deixar isso claro? Porque a autoridade do credo é uma autoridade secundária. Por quê? Porque deriva das Escrituras Sagradas, daquilo credo. São interpretações precisas e autorizadas das Escrituras, então o credo tem que estar de acordo com as Escrituras Sagradas. Então a sua autoridade deriva das Escrituras. É uma autoridade secundária. Mas a confissão de fé já é uma autoridade terciária, porque a confissão de fé usa como base também os credos ecumênicos.
Porque os credos ecumênicos tratam de questões teológicas, de Deus, Jesus Cristo, do Espírito Santo, da salvação. Então, trata desses pontos. Então, uma confissão de fé sem elementos desses credos ecumênicos é uma confissão de fé incompleta e não pode ser autoridade para aquela denominação. Porque a confissão de fé, eu pergunto um detalhe interessante, que a confissão de fé ela é atualizada periodicamente. Então, a natureza, a característica da confissão de fé, ela não tem um autor, se bem que alguma da história foi produzida por um autor, como a Confissão de Augsburgo de 1530, foi produzida por Felipe Melanchthon. Aí você fala, professor, acabou de falar que a confissão de fé não deve ter um autor, porque, em resumo, é a organização, a sistematização das crenças e práticas de uma denominação. Tá certo? E como está falando que Felipe Melanchthon preparou a confissão de fé? Sim, porque era um trabalho assim. A reforma foi realizada no dia 31 de outubro de 1517. Agora, em 2017, vamos comemorar os 500 anos da reforma protestante. No domingo, 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero afixou na porta da Catedral de Wittenberg, na Alemanha, as suas 95 teses refutando os dogmas da Igreja Católica. Então, quando foi comemorado o centenário dessa data, aí foi dado o nome de Reforma Protestante, porque na época não usava esse nome. Reforma. O nome protestante surgiu em 1527, quando Lutero foi chamado para uma conta, e a proposta era a seguinte: as províncias, os estados cujos príncipes forem católicos, vocês estarão proibidos de pegar o evangelho para os católicos. E os estados ou províncias cujos príncipes forem luteranos, então vocês podem pregar a sua doutrina nesses estados. Então, isso é chamada dieta de Spira. Dieta de Spira, dieta era uma reunião, um encontro. E eles protestaram, por isso que recebeu o nome de protestante. Então, o nome de protestante vem daí, eles protestaram contra essa proposta. Foi aí que surgiu o nome de protestante. E o termo reforma foi aplicado 100 anos depois, em comemoração aos 100 anos da fixação das 95 teses de Lutero na porta da Catedral de Wittenberg. Então, aí, dessa comemoração de 100 anos, recebeu o nome de reforma. Era chamada Reforma Protestante. E é a reforma do século XVI. Então, e Lutero precisava apresentar para o príncipe, para o rei, o imperador Carlos V. Carlos V era o imperador da Espanha, que era o dono do maior império. Ele se dizia que era um império onde o sol não se põe. Vinha das Filipinas até o Atlântico, né? Então era um império onde o sol não se põe. Incluía tudo ali, incluía até a Holanda, era um monstro aquele império. E Carlos V era católico e papista até debaixo d'água, né? Era contra a reforma. E Lutero só não foi executado sob seu governo porque a mão de Deus livrou. Foi quando Lutero traduziu a Bíblia para o alemão. Então, e em 1530, nessa reunião em Augsburgo, na Alemanha, então, Felipe Melanchthon e os príncipes que aderiram à doutrina dos ensino de Lutero apresentaram esse documento como uma amostra da crença e prática dos luteranos. Então, por isso foi a primeira, tinha um autor. A
A segunda confissão helvética também foi alguns casos aconteceram. Agora, a do Westminster foi um grupo. O Westminster começou em 1643 e terminou em 1647. Tá? Um grupo, parece que de 100 e tantos eruditos que se reuniram para elaborar essa confissão de fé. E depois foi submetido ao parlamento britânico, foi examinado. E depois mandou emenda. E depois alguém colocou os versículos bíblicos. Né? É uma coisa. Você pega a confissão de Westminster, ela é benedicanista. Quando você pega a confissão de Westminster, você fica de testar e viver a perfeição. Você vê as declarações de fé que tem ali, e os versículos bíblicos que tem abaixo, parece até uma paráfrase, sabe? As pessoas que fizeram o trabalho daqui sabiam o que estavam fazendo, conheciam realmente com profundidade a palavra de Deus. Essa confissão de Westminster foi uma equipe, levou anos. Então, só que essas confissões de fé, elas precisam periodicamente se submeter a revisões, porque a confissão de fé não é a palavra de Deus, ela não é inspirada e a sua autoridade é relativa. Okay? Então, isso é bom deixar claro, que a gente dá esse seminário e simpósio nas igrejas e publicar artigos no nosso material do CPAD, preparar o povo, conscientizar o povo sobre a confissão de fé, porque eu falei agora, a confissão de fé, o credo vai substituir, não vai substituir. A autoridade é a Bíblia, a palavra de Deus. A confissão de fé, o credo, como já disse, é a resposta do homem de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus ao homem. E o credo é a resposta do homem a Deus. É a importância disso. O culto. O que é um culto? Estamos reunidos no culto, adorando a Deus. O culto, isso é o bom que se sai do conhecimento, para que cada um, quando entrar na igreja, na casa de Deus, venha com reverência, com temor. O culto é o encontro de Deus com o seu povo, para um diálogo. Aí Deus fala com o seu povo pela palavra, e o seu povo fala com Deus pela oração, pelo cântico e pela oferta. É importante eu repetir. O culto é o encontro de Deus com o seu povo. É o encontro de Deus com o seu povo. Para um diálogo. E Deus fala, por meio da sua palavra, a Bíblia, conosco, com o seu povo. E o seu povo fala com Deus por meio da oração, do cântico e da contribuição. Nunca perder isso. Então é uma coisa que se tolerar, a pessoa vir para o culto, está conversando com a papai, que falando da vida dos outros, falando de outras coisas, falando, e isso é falta de reverência. Deus não recebe uma oração dessa. Isso é falta de reverência. Então, o culto é isso. É o encontro de Deus com o seu povo. Nunca se esqueça isso. Para o diálogo. É o encontro de Deus com o seu povo para o diálogo. E ele fala com o seu povo por meio da palavra. E o seu povo fala com ele por meio, vamos lá, da oração, cântico e da oferta. Ele nunca perder isso de vista. Muito bem. Então, vamos ao credo dos apóstolos, ou o símbolo dos apóstolos.